Fala, meus brothers e sisters, como vocês estão? Bom, nesse vídeo, para começar 2022 aqui da forma certa, eu vou passar para vocês 3 fundos imobiliários para vocês estudarem. São fundos imobiliários de boa qualidade, que têm imóveis excelentes e que são fundos imobiliários que estão descontados, estão baratos ali no mercado secundário, tá? Lembrando que eu tô te passando fundos que eu acho interessante, mas não é nenhum tipo de recomendação. É para você poder pegar e estudar, fechou? Mas se você quer saber quais são esses fundos imobiliários, veja o vídeo até o final que eu vou falar um por um aqui e explicar como que cada um funciona e como estão os valores para você ficar por dentro, fechou? Lembrando que, comentando um pouco aqui sobre a queda dos fundos imobiliários, você que acompanha a Bolsa de Valores sabe que nos últimos meses aí, os fundos imobiliários, o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, eles caíram bastante, principalmente pela questão do ciclo econômico que a gente está seguindo, que seja o quê? Seria a alta da Selic e a correlação nesse movimento. Por exemplo, quando a Selic cai, igual ela chegou a 2%, os fundos imobiliários tendem a subir muito, porque a remuneração das taxas de juros do governo, os ativos livres de risco, estão com a rentabilidade muito baixa. As pessoas, para poderem, não só as pessoas, os grandes fundos de pensões, os grandes fundos mesmo de investimento, eles começam a buscar alternativas para conseguirem rentabilizar mais a grana que tem na sua base ali para poder investir. Então eles saem da renda fixa, dos ativos livres de risco, que seriam os do governo, e começam a migrar ali para os fundos imobiliários. Claro, isso aí num cenário de juros baixos. Já quando ocorre o oposto, cenário de juros em alta, os fundos imobiliários, os fundos de pensões, eles retiram o capital ali, até o investidor estrangeiro também, tá? Fica nisso aí, eles retiram o dinheiro da renda variável, que seria um investimento um pouco mais de risco, pensando a curto prazo, e começam a aplicar o seu dinheiro ali em renda fixa, em títulos livres de risco, que seriam os títulos do tesouro ali do governo. Por quê? Porque eles estão começando a pagar mais com a alta da Selic. A Selic saiu de 2%, os fundos imobiliários estavam no topo. Agora que teve essa alta aí por conta da inflação, os juros saíram de 2% aqui embaixo e foram aqui em cima. E já está em 9,25% e expectativa de passar os 2 dígitos aí agora no início de 2022 com a próxima reunião ali do Copom. Então, os fundos imobiliários mudaram um pouco, os preços caíram bastante, só que isso aí não é um cenário ruim, tá? É um cenário bom para quem é um investidor de longo prazo. Você vai conseguir comprar os mesmos ativos, de repente, em perspectivas até melhores, por um preço mais barato, e assim você vai conseguir carregar um dividend yield ao longo do tempo melhor ainda, tá? Então esse breve resumo aqui só para vocês entenderem os ciclos econômicos que acontecem, isso é perfeitamente normal, e nesses momentos que você tem que ser um investidor fora da curva e começar a pensar de forma diferente dos demais aí no mercado, fechou? Então, vamos lá no nosso vídeo, os três fundos imobiliários aqui, vou trazer 3, igual eu falei, que estão descontados e cada um em um setor diferente, para você, se você for estudar e resolver investir neles, você conseguir ter uma carteira ali um pouco mais diversificada para começar 2022 ou até acrescentar na sua carteira que você já tem, fechou? O primeiro fundo imobiliário é um fundo imobiliário que eu gosto muito, eu particularmente tenho na minha carteira pessoal. Ele é um fundo imobiliário do setor de logística, um setor muito bom que cresceu bastante, principalmente, já era grande o setor, mas principalmente por conta da pandemia, fez esse setor se modificar, se reinventar e crescer cada vez mais por conta das altas demandas ali de pedidos via entrega, né? Ninguém estava saindo para comprar, estava só comprando de casa. Então, os varejos, todas as empresas aí teve que reinventar o segmento logístico e isso fez um boom, cresceu muito. E tem fundos que acompanham esse crescimento e pode ser bom para você se posicionar. E tem um aqui que é muito barato, que é o XPLG11, tá? Como vocês podem ver, na data desse vídeo ele está valendo R$ 102,40 e ele tem um valor patrimonial de R$ 105,88, ou seja, ele está sendo descontado abaixo do seu valor patrimonial. Esse valor patrimonial seria basicamente quanto, após ali um laudo, normalmente tem uma empresa que faz a avaliação uma vez no ano, quanto que vale aqueles imóveis por cota. Vamos supor que ele tem, os imóveis dele valem 1 milhão e eles têm 100 mil cotas. Então cada um vai ter o valor aí de R$10, tá? Para poder bater uns 1 milhão. Então cada cota tem um valor patrimonial de R$10. É basicamente essa linha. Quanto que vale dividido pela quantidade de cotas. Então você pode ver que ele está sendo negociado com um pouco de desconto. Estava maior, tá? Esse fundo bateu até uns R$87. Então
Nas últimas semanas de dezembro subiu muito, mas como vocês podem ver, o preço sobre valor patrimonial está 97. Ele pagou no último mês um rendimento de 0,64, dividindo ali pelo valor dele, dá um dividend yield do mês de 0,63. Se você for jogar isso para o ano, dá 7,2% de dividendo, de acordo com o valor da cota de agora, e com chances de se valorizar, tá? Então você tem que pensar que inflação alta, toda essa questão de valorização, reformas, os imóveis ao longo do tempo eles tendem a se valorizar se corrigindo pela inflação, fechou? Então, como vocês podem ver, a diversificação dele aí para vocês na tela são um total de 13 ativos, estando em 6 estados diferentes. Claro que a maior área predominante ali é o estado de São Paulo, por ser o coração ali, né, dessa questão de empresas, logística, enfim, mas tem muita relevância também em Pernambuco. Enfim, é um fundo imobiliário muito bem diversificado e muito bem posicionado. Vocês podem observar aí que a ocupação física dele está em 90,2%, com uma vacância física aí da diferença, né, de 9,8%. Vacância basicamente é o espaço vago, tá? Quanto que isso aí é em porcentagem referente à área total que ele tem. Então tá com 9,8 vago. Enfim, é um fundo aí muito interessante que eu acho que vale o estudo. É um fundo que tem ótimos inquilinos, ótimos contratos. Eu acho que vale a pena o estudo, é muito interessante. E pro nosso aqui, segundo, é um segmento que sofreu muito, que apanhou muito aí na pandemia, que foi os shoppings, né? Os shoppings eles apanharam muito pela questão de fechamento, Covid, enfim, foi um segmento que apanhou bastante e abriu muita margem para oportunidade, tá? Agora já está voltando as vendas, a circulação das pessoas. Se você for acompanhar os números agora, já passaram os números de 2019, então a gente está vendo essa retomada econômica, claro que aos poucos, com muita incerteza, tem variante, enfim, é a questão eterna esse trem, né? Infelizmente. Mas enfim, a gente tem o VISC11, é um fundo imobiliário que eu achei, eu não tenho ele, tá? Eu tenho outro, mas esse aqui eu achei numa questão, uma relação preço sobre valor patrimonial na data desse vídeo aqui melhor. Como vocês podem ver, ele está 103,48 e tem um valor patrimonial de 116. A gente tem um ágio aí de 11% aproximadamente entre o preço no mercado secundário e o valor patrimonial da cota. Então a nossa relação preço sobre valor patrimonial está 0,89, tá? Lembrando que 1 é como se fosse estabilidade. Por exemplo, ele vale R$100 a cada cota e está sendo negociado no mercado R$100 cada cota. A gente teria ali um valor de 1. Mas como está desvalorizado, a gente está com um deságio no mercado, está 0,89. Então pode ser uma oportunidade também de você pegar e ganhar tanto dividendos e tanto o ágio aí no decorrer dos meses ou dos anos, tá? Como vocês podem observar, o último rendimento dele foi de 0,81, o que dá um dividend yield de 0,78. Um dividend yield muito bom, tá? Principalmente pelo segmento de shopping ali. Se você for puxar isso aí para o ano, dá mais de 8% só de dividendo, isento de imposto de renda. Então um retorno muito bom, e alinhando isso com a perspectiva de uma valorização da cota e você ganhar dividendos e valorização, eu acho que tem um grande potencial ao longo do tempo. É um fundo muito bom, como vocês podem observar, a diversificação dele são 15 ativos em 10 estados diferentes. Muita relevância em São Paulo, é o segmento ali que tem maior representatividade, mas é um fundo muito interessante, muito diversificado, e como vocês podem ver, a ocupação física dele está em 92,3% e a vacância ela está em 7,7%, tá? Então, mesmo na questão de crise, essa questão toda que teve, o fundo aí está conseguindo se posicionar. É um fundo bem interessante, acho que vale a pena o estudo também. E o nosso terceiro aqui, outro segmento que apanhou muito, tá? Que foi o segmento de escritórios. Muita questão de mudança para home office, as empresas ali adotando esse modo de serviço. Então, os escritórios apanharam bastante, mas estão voltando aos poucos. As empresas estão vendo a necessidade desse um pouco contato físico e não só o virtual. Então, o nosso próximo aí é o IRRP11, tá? Um fundo imobiliário que está pagando no último mês 0,46 por cota. E como o valor dele no mercado hoje está R$ 78,00, dá uma porcentagem ali de dividend yield de 0,66. Se você for jogar isso para o ano aí, dá mais de 7% de dividendo, livre de imposto de renda, tá? A gente for pegar a relação dele, preço sobre valor patrimonial, tá 0,95.
a gente pode observar um deságio no mercado secundário. Ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, o que é bom. A gente procura fundos imobiliários com bons imóveis, vários inquilinos, vários imóveis, enfim, e principalmente baratos, né? Então a gente está encontrando nesses fundos que eu trouxe para vocês. Se você for observar a questão dos imóveis, eles têm 17 ativos, estando localizados em 3 estados, tá? Claro, novamente, maior predominância ali no estado de São Paulo, que é o coração ali das empresas, né? A grande maioria está lá. Então é um ativo muito bem diversificado, com ótimos imóveis e com uma ocupação física até interessante, tá? Pela questão aí de pandemia, empresas indo para o home office, ele está com a ocupação em 90% e ele está ali com a vacância física em 10%, ou seja, tá um número até aceitável pelo cenário atual. Lembrando que isso aí pode melhorar, tá? Pela questão da volta das empresas e tudo mais. A gente acredita numa retomada ainda dos escritórios. Tomara que ela venha mais forte, né? Para poder melhorar esses fundos imobiliários. Mas enfim, esses 3 aqui são os fundos muito top. Um no segmento de escritório, outro de logística e outro de shopping, tá? 3 segmentos excelentes. Mas se você ficou até aqui, eu vou te dar um bônus. Você que está comigo até aqui vai ganhar um bônus. Eu vou te passar mais um fundo imobiliário, um fundo imobiliário que eu gosto muito. É um dos melhores do mercado aí na minha visão. E um fundo imobiliário bem diversificado. Bom, antes de falar do fundo imobiliário, o bônus aí para você. Se esse vídeo está te ajudando, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Para 2022 a gente tá junto e crescer cada vez mais, tá? Então conto com você aqui comigo, fechou? Então se inscreva aí. Então o próximo fundo imobiliário é o KNRI11, tá? Um fundo imobiliário muito sólido, de uma gestora muito boa, que é a Quineia. Eu gosto muito da Quineia, então eu acho ele bacana para você pegar para estudar. Ele tá com um desconto muito bom, principalmente pela questão de como que é a qualidade dos seus imóveis, tá? E principalmente dos inquilinos. Ele está sendo negociado a 141 hoje no mercado secundário e tem um valor patrimonial por cota de 157. Então você pode ver um deságio, né, de 10% praticamente. O preço sobre o valor patrimonial está em 0,90, então muito descontado. No último mês aí ele pagou um rendimento de 0,88, que dá um dividend yield no mês aí de 0,62. Multiplicando por 12 aí você vai encontrar mais de 7% de dividend yield. Livre de imposto de renda, no fundo imobiliário AAA, muito top, tipo assim, muito bom mesmo. E como vocês podem ver, a diversificação dele são 20 ativos, estando localizado em 3 estados, lembrando que tem um em construção, enfim, é um fundo muito bom. Eu acredito que seja um dos melhores aí dos fundos imobiliários, é o KNRI11. E ele é bacana que ele é bem diversificado, ele tem 54% em galpões logísticos, 46% em escritórios, tá? Para as empresas, corporativos. Então é um fundo muito bem diversificado, muito bem administrado, muito antigo. Isso dá mais resiliência para o investidor. Então acho que vale a pena estudo, vale a pena pegar ele para dar uma olhadinha. E vamos ver como está a vacância dele. A vacância dele aí está em 3,19%. Tá? Então ele está com uma vacância muito baixa, então a ocupação física dele está quase em 100%, está quase em 97% ali, então é um fundo muito bom, com uns imóveis muito interessantes. Eu acho que vale a pena estudo, tá? Você não vai se arrepender em estudar esses 4 aqui para poder começar a montar a sua carteira. Então se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se ele clareou aí a questão de analisar os fundos imobiliários, qual você vai pegar para analisar, enfim, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreva no nosso canal, que eu quero você aqui comigo, fechou? Eu sou Jonas Rocha, criador do Bolada Investidor. Tamo junto, até o próximo vídeo.